Boa noite a todos. É um grande prazer ter todos os amigos aqui, mais uma reunião do Clube da Artéria. Hoje nós temos um tema palpitante, né? A cirurgia de carótida é o tema mais estudado da cirurgia vascular nos últimos anos, e mesmo assim o tema onde existem maiores controvérsias, muitas áreas ainda a serem definidas. Hoje o Dr. Arno vai apresentar o tema cirurgia carotídea após AVC, e temos como moderador convidado o Gabriel de Freitas. Gabriel é neurologista da Universidade Federal Fluminense e do Hospital Quinta Dor. Chamo agora, então, o Dr. Arno. Ligar o som aqui, obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Nós temos já um grande número de participantes, né? E difícil agradecer pela escolha do tema, porque é uma área que eu realmente tenho muita dedicação e interesse há várias décadas. E eu fico muito feliz de termos como debatedores o Gabriel Freitas, que é neurologista, trabalha há muitos anos também, tem uma dedicação específica para o tratamento do acidente vascular cerebral, e o Alberto Vesco e também o Bernardo, que vai atuar também como moderador dessa sessão, ambos com grande experiência em cirurgia de carótida. Então, sem perder mais tempo, eu vou abrir aqui para compartilhar a tela e vou abrir a apresentação. Abriu, Bernardo? Não, o senhor está abrindo agora. Isso, perfeito. Deixa eu ver aqui. Esse é um trabalho que nós vemos desenvolvendo já há muitos anos. É interessante fazer um preâmbulozinho pequeno aqui, de que até uns anos atrás, a nossa percentual de pacientes que nós operávamos nessa situação, após evento isquêmico agudo, era muito baixo. Até os 4, 5 anos atrás, apenas 5% dos nossos pacientes eram operados nessa situação. Esse número veio crescendo ultimamente, de forma que passou a ocupar uma parcela muito importante nos doentes operados de cirurgia de carótida. Obviamente não é a maioria, mas é importante. Então, o grupo inteiro tem se dedicado a esse aqui, porque não está andando, tem andando aqui no nosso grupo aqui da pós-graduação da PUC, em que todos, na verdade, têm um interesse específico sobre esse assunto. Nós não temos nenhum conflito de interesse em relação a essa apresentação. E qual é a importância do tema, né? Na verdade, o acidente vascular encefálico disputa com a morte por infarto agudo do miocárdio. Às vezes um, às vezes o outro é o que tem maior importância na mortalidade no Brasil. Mas no Brasil ocorrem 250 mil AVEs por ano, com uma mortalidade em torno de 30%, e também 1/3 fica com morbidade, fica com sequelas definitivas, de forma que é uma patologia que nós temos que ter uma prevenção, sem dúvida, fundamental. Muito se estudou, como Bernardo disse, é uma das áreas mais estudadas na patologia vascular nas últimas décadas. E nós também aprendemos de que, muitas vezes, aquilo que é uma isquemia cerebral transitória, num percentual importante de casos, vai se transformar num acidente encefálico grave em curto espaço de tempo. Nesse trabalho de Cole, em 2004, nós vemos aqui que depois de uma isquemia transitória, que é o tracejado, e de um pequeno AVC, um AVC menor, que é o traço contínuo em vermelho, em cerca de 15 dias, aproximadamente 15, quase 20% dos pacientes vão evoluir para um acidente vascular grave. Esse trabalho foi amplamente reproduzido
pelo grupo de Roswell, na Inglaterra, que são estudiosos muito grandes de epidemiologia, em que verificaram que 43% dos AVE isquêmicos ocorrem nos primeiros dias após um acidente isquêmico transitório. Você vê, essa tabela é muito típica, por semanas, de 0 a 2 semanas, 30% nos pacientes que têm uma estenose crítica grave de carótida. E também, se a gente esperar mais tempo, até um mês, nós vamos ter mais em torno de 17% dos pacientes com AVC. Isso faz com que, então, nós temos o conhecimento de quanto mais cedo nós agirmos, maior será o número de AVCs que nós vamos evitar. Nós temos, por outro lado, também o conhecimento de que a desobstrução das artérias carótidas, aqui pela endarterectomia, o estudo do NACET, é um método extremamente eficaz na prevenção de um acidente vascular encefálico, não só na fase aguda, mas também em longo prazo. Nós vemos aqui que depois de 5 anos, essa curva se mantém ao tracejado muito estável, dando muita segurança ao paciente. Mas os cirurgiões que ousaram operar os AVCs agudos no início da cirurgia da carótida, nos anos 50, anos 60, aprenderam que o risco é muito alto. Lembre-se, naquele tempo a gente não tinha nenhum método de imagem eficaz que não fosse a radiografia simples, que não serve de nada, e a arteriografia, que também ajuda muito pouco nesses casos. Então, a conversão de infarto isquêmico em hemorrágico e a mobilização de trombos ou detrito das placas para dentro do cérebro era muito alto, fazendo com que houvesse um aumento da morbidade e um aumento da mortalidade. Os riscos basicamente são 2. O de reperfusão, em que nós teríamos a conversão do infarto isquêmico e o infarto hemorrágico, como vocês viram no diapositivo anterior e nesse aqui também. Dá para ver o meu mouse, não? Meu mouse aparece na cena? Sim, aparece. Sim. Né? Vem aqui a transformação hemorrágica, seja ela por hiperperfusão ou também a ocorrência de edema cerebral, que levava também a essas complicações. Outro risco é a mobilização de trombos dentro da artéria carótida. Nesses casos agudos, muitas vezes existem trombos residuais dentro da artéria, e uma vez que ela fosse dissecada sem usar os critérios mais rigorosos, que eu vou falar a seguir, de dissecção, nós poderíamos ter um novo infarto e também a extensão do infarto que já tenha ocorrido. Aqui vocês veem, então, uma embolização. Essa é uma doente minha, operada há muitos anos atrás, em que, quando eu abri a carótida, não tinha mais trombo. Será que esse trombo embolizou durante a minha manipulação? Será que ele tinha embolizado antes? Não sei. Mas aqui vocês veem um infarto novo no território encefálico nessa paciente de artéria carótida interna. Então, quais são os objetivos da intervenção precoce? Na verdade, prevenir a recorrência da isquemia e melhorar a perfusão das áreas isquêmicas cerebrais. Quem sabe se o Brasil não seria muito diferente se naquele ano de 1969, quando o nosso presidente Costa e Silva discutia com a sua esposa, aqui está transcrito o diálogo deles, em que ele apresentou a primeira isquemia cerebral no final de agosto, e a esposa dele queria que ele se licenciasse. Ele disse: não posso, Yolanda, não tenho quem me substitua. Na verdade, ninguém é insubstituível. Assim, o nosso presidente, Costa e Silva, perdeu a voz 3 vezes em dias diferentes. Eram sinais da trombose. Na verdade, embolização da artéria carótida, que os senhores veem um caso, o ecodoppler, uma estenose crítica, uma angiorressonância, mostrando uma área que praticamente, obviamente, tem passagem, senão isso tudo estaria trombosado, e aqui a placa removida. Então, nós sabemos que nós podemos intervir com segurança em alguns pacientes com isquemia cerebral transitória, sobretudo a isquemia transitória mais clássica, que é exatamente a amaurose fugaz. Esses doentes a gente pode operar
no mesmo dia, na mesma hora. Mas como no exame clínico inicial podemos saber quais são os pacientes que estão tendo um AIT e que vão ficar nisso, ou aqueles que estão evoluindo por acidente vascular encefálico agudo. Então, a história natural dos AVEs não incapacitantes, vocês veem aqui as referências bibliográficas, mostram que eles recorrem em 3 a 5% em 48 horas, em 7 dias de 5 a 12%, e se tomarmos 3 meses, até a 20%. O prognóstico é ruim, mortalidade de 16 a 55% dos AVEs, déficit neurológico permanente de 40 a 69%, e só um percentual muito pequeno tem uma recuperação completa. Grandes estudos clínicos randomizados foram feitos nos últimos anos. Vocês estão vendo aí os nomes dos últimos, aí eu nem estou contando o NASPER, nem o ST, nem o ACAS. Mas o que esses estudos aqui, que já utilizaram todas as modernas ferramentas diagnósticas, nos informam? Na verdade, muito pouco, porque os mais consistentes provêm de relatos de serviço de excelência em cirurgia de carótida, porque esses 4 estudos aqui, na verdade, não deram ênfase ao paciente operado agudamente. Então, como selecionar o paciente? Aqui vocês veem alguns estudos, todos realizados mais ou menos na mesma época, na mesma década, em que vocês têm um estudo do paciente que foi operado com uma taxa nessa fase aguda, com 16% de AVC e 21% de mortalidade, um que tem só 7,3% e outro que tem nenhum AVC, nenhum edema e nenhuma conversão hemorrágica. Alguma coisa está errada, porque é o mesmo grupo de doentes. Por que os resultados são tão diferentes? Nós temos a hipótese de que tudo depende do estado neurológico do paciente, do score neurológico que esse paciente apresenta na sua avaliação inicial e do tamanho do infarto. E vamos tentar explicar e provar o nosso ponto de vista ao longo dessa apresentação. Então, no NASCET, é um estudo antigo, mas muito bem conduzido, de 1994, eles não separaram esses pacientes, mas eles operaram também alguns pacientes que tiveram déficit neurológicos variáveis, operados precocemente 42 casos e tardiamente 58, de um universo de praticamente 2.000 e tantos casos. E, na verdade, nenhum desses pacientes morreu. E eles tiveram uma taxa de complicações de 4,8%, o que provava já naquele tempo que isso era possível de ser feito. O estudo de Sharp e Naylor é um grande estudioso desse problema, na Universidade de Leicester, na Inglaterra, sucessor de Peter Bell, que começou esse trabalho. O Alberto certamente lembra do Peter Bell, era um grande guerreiro da cirurgia vascular nos anos 90. Eles operaram 103 pacientes e estratificaram por dias de operação. Os primeiros grupos operaram com 48 horas após o evento e tiveram 0% de mortalidade, com 3% de déficit neurológico, operando de 3 a 7 dias, 5,1, quer dizer, na verdade, esperando, essa taxa foi maior. E esperando de 8 a 14 dias, somente foi um pouco menor. E mais de 14 dias, aí a mortalidade foi 0. Quanto mais a gente espera, melhor vai ser o resultado da cirurgia. E tem 2 trabalhos que nós revimos recentemente realizados na Itália, em que a mortalidade foi muito diferente quando se esperou 4 semanas. Mas e os doentes que tiveram AVC e ficaram com déficit neurológico definitivo até 4 semanas? Esses é que são alvo do nosso tratamento. Então, o que é precoce? O que é precoce? No Joint Study de 69, foi o primeiro grande estudo, eles contraindicavam totalmente a revascularização na fase aguda. Lembre que aqui não tinha tomografia, não tinha ressonância, não tinha nenhum dos modernos estudos. O NASCET mostrou que havia um benefício. Eu não sei como voltar atrás aqui, anterior. Vamos ver. Que a endarterectomia era
benéfica será realizada nas primeiras 2 semanas, porque aqueles pacientes não operados tinham 9,5% de AVE, muito mais do que os 4,8% que eles tiveram, o dobro. E Giordano, na mesma década, já mostrou de que não, de que se eles operassem nas primeiras semanas, tinham 18,5%, com tempo de espera até de 4 semanas. Você vê que continua controversa, pô. Então, para responder o que é precoce, precoce é operar logo. É possível? Há indicações? Quando é seguro? Bom, o que recomendo os estudos? A gente tem que operar dentro de 1 hora? Praticamente impossível. Eu conto, talvez, nos meus dedos de uma mão o doente que eu consegui colocar na hora, em 1 hora depois de um AVE agudo. 4,5 horas, o tempo de que pode fazer trombólise. Isso é bem mais razoável, mas também é difícil. 3 dias, 30 dias. Qual é a janela terapêutica segura? Só o tempo que conta? Ou tem alguma coisa mais que é importante? É interessante ver. Eu trabalhei com o professor Fallmann na Alemanha, na década de 70, e ele colocava na mesa e operava todo paciente que tivesse um AVE agudo, que fosse comprovado que tinha uma estenose da carótida por arteriografia e que pudesse ser operado até no máximo de 6 horas e não tivesse perda de consciência. É o estágio 3 de Fallmann. Então, nesses pacientes, ele tinha um resultado bastante bom. Lembrando mais uma vez aqui, não tinha tomografia, não tinha ressonância. Então, mostrava que era possível. Um dos serviços que teve maior importância no desenvolvimento desse tipo de abordagem, de operar na fase aguda, é o serviço de Albany. Eles têm uma experiência com cirurgia de carótida, que eu acredito que beira os 10.000 casos atualmente. É um grupo que tem 17 cirurgiões vasculares, trabalham em 7 hospitais diferentes e seguem a mesma conduta. Leder foi um dos chefes, atualmente o chefe é o Clement Darling III. Então, ele mostra aqui, nesse trabalho, aqui estão as referências embaixo, essa aula vai ficar disponível, quem tiver interesse pode procurar, de que o risco de transformação hemorrágica aumenta em 1,7% para cada aumento de 1 centímetro da área isquêmica. E eles consideram como seguro até 3,5 centímetros de diâmetro, mas com um risco bastante elevado, e que seria seguro para eles um infarto de até 1,5 centímetro nessa situação. Então, o que nós dispomos hoje em dia? Hoje a gente tem exame para primeiro provar que ocorreu uma isquemia, qual é o tamanho que ela tem e onde é que está localizada a fonte. Então, nós vemos, nesse caso aqui, 4 áreas isquêmicas causadas pela embolização de uma placa com estenose crítica de carótida e ao nível da circulação cerebral. Então, o exame de diagnóstico atual permite um estudo anatômico, etiológico e anatomopatológico muito preciso. O primeiro que nós temos que fazer é determinar a etiologia. Nós sabemos que o AVE, somente cerca de 1/3 dos casos são causados por patologia carotídea cervical ou tóraco-cervical, que pode vir uma embolização de um tronco braquicefálico ou de uma carótida comum. Nós temos que também pensar que 20% dos casos é por tromboembolismo, que doença intracerebral de pequenos vasos em 25% e raridades em 5%. A aterotrombose ela é responsável por 50%. E daqui a metade vem da carótida, o restante por vasos intracerebrais. Então, nós temos que realmente saber qual é a causa. Quando podemos intervir? Somente excepcionalmente num AVE agudo, com déficit neurológico grave, desde que a consciência esteja mantida. Então, tem umas situações muito focais, muito específicas, que eu algumas vezes vivi, e certamente quem dedica a cirurgia de carótida já teve essa oportunidade. A primeira, o caso de uma trombose aguda de carótida no paciente que está praticamente na boca do hospital, está internado e tem uma equipe habilitada a tratá-lo disponível. Uma das situações que nós vivemos é o paciente que faz uma trombose aguda
durante uma arteriografia de carótida ou mesmo durante uma angioplastia de carótida e entra em déficit neurológico. Vocês vão ver casos a seguir disso. Tomografia que não tem sinais de hemorragia e a capacidade de revascularizar dentro de 3 horas. Quando podemos intervir? Frequentemente na isquemia transitória e nos AVEs isquêmicos com déficit neurológico leve. O protocolo aqui é o de Albany modificado, avaliação neurológica, preferência por unidade de terapia neurointensiva, por neurologista nos ajuda muito, e é muito importante a decisão terapêutica. Nós achamos mais fácil usar o score de Rankin modificado, que só tem 6 graus, diferente do NIH, que tem uma quantidade infinita de dados e que fica muito difícil de avaliar na fase aguda. Aqui, o tempo é cérebro. Então, uma ressonância magnética, de preferência, para afastar a hemorragia, uma tomografia afasta muito bem, preferência se puder fazer os dois rapidamente, que vai nos mostrar a extensão da área isquêmica, ressonância magnética de difusão, e uma angiotomografia, que vai nos mostrar os vasos e também o cérebro, e nos casos de suspeita de doença carotídea, fazer logo uma angiotomografia, já que vai usar contraste, faz um angiotomo. Exames como o ecodoppler são muito importantes, nos dão informações muito precisas sobre a consistência e o grau de estenose da placa, o ecocardiograma, para a gente ter uma informação se o doente não está embolizando a partir do coração. E, com isso, nós vamos selecionar os pacientes para trombólise, aqueles que têm vasos intracranianos isoladamente comprometidos, serão melhor tratados por trombólise do que por qualquer intervenção cervical. Parecer da cirurgia vascular, e nós estamos autorizados a agir em estenoses com mais de 50%. Lembramos aqui que, muitas vezes, essas estenoses eram mais graves, que a grande pedaço da placa embolizou para dentro do cérebro. Eu já vi muitos casos que eu tinha estenoses graves de carótida, e quando tiveram o acidente isquêmico, nós fomos olhar a carótida e estava lá com 50%, 60%, porque o núcleo trombótico foi para dentro do encéfalo. E nós estamos autorizados, então, a agir nos pacientes que têm escala de Rankin até 3. Sem dúvida nenhuma, nós temos muita segurança em agir no ranking 0, 1 e 2, e no 3, se a área cerebral estiver dentro daquilo que nós vamos demonstrar a seguir e apresentar instabilidade neurológica. Utilizando esse protocolo, em Albany, a taxa de AVE e óbito foi de 1%, em um N de 92. Então, situações que a gente tem indicação de cirurgia imediata. Eu digo intervenção porque tem alguns que nós também fazemos angioplastia. Como nós fazemos os 2 métodos, eu me considero um cirurgião anfíbio, opero no seco e no molhado. Então, eu também tenho casos que eu vou fazer angioplastia, como vocês verem. Preenchidos os critérios, nós temos indicação, então, de intervir imediatamente. Estenoses sintomáticas com grau de obstrução igual ou superior a 50%, que tem relação com o evento, porque se não tiver relação, nós só vamos ver do paciente com mais de 75%. Placa complexa sintomática e trombo intramural. Então, se o paciente estiver anticoagulado, nós devemos operar sem suspender a heparina. Neutraliza a heparina depois de revascularizar. Não tem medo. Nós já operamos vários doentes de carótida totalmente heparinizados. Sangue um pouquinho mais, se quiser. Infiltra anestésico com adrenalina, 1:200, 1:400 mil, na pele e no subcutâneo, vai sangrar menos e você opera com segurança. Então, aqui, caso, por exemplo, de estenose crítica, um paciente que você vê uma estenose dessa, ele tem que sair do local onde ele está fazendo a angiografia direto para o centro cirúrgico, não tem nada que ir para o CTI. Isso aí é igual a aneurisma roto. Ou, eventualmente, nós temos, como esse caso aqui, um paciente com uma restenose de carótida, que nós estamos fazendo uma angioplastia, por ser uma intervenção secundária, você vê ali o eclipse da cirurgia inicial,
e, nesse caso, com muita dificuldade de colocar a bainha de trabalho, a manipulação levou a uma trombose total da artéria carótida interna. O paciente desenvolveu déficit, nós imediatamente, então, agimos e fizemos a revascularização. Trombolítico local, cruzamos essa lesão, implantamos o filtro e fizemos a angioplastia, ainda de quebra, ganhamos a pervividade da carótida externa. Então, essas são situações que você não pode titubear, você tem que agir. Isso aí é ação imediata. Ou então, um paciente que nós vemos aqui com a presença de mais um caso com trombo intraluminal. Esse doente não tem que ir para casa, não. Se ele foi detectado pelo ecografista, o ecografista tem que passar a mão no telefone e dizer: doutor Bernardo, tenho aqui um paciente com um trombo flutuante dentro da carótida. O que eu faço? Manda direto para o hospital, aciona todo mundo. São placas. Ou então, na tomografia, se encontra um cogumelo chacoalhando, não dá para ver na tomografia, mas dá para ver no eco. Olha aí, se você vê um negócio desse no eco, leva para a sala e opera. Não perde tempo. Você está salvando uma vida. Um grande dilema. Quando podemos intervir depois da trombose? Na verdade, não há consenso. Na verdade, até hoje ninguém sabe. A gente pode intervir assim que acabar o agente lítico. Nós, normalmente, esperamos 48 horas. Tem gente que opera mais cedo, mas é muito difícil avaliar, porque nós sabemos que o trombolítico age e sai da circulação muito rapidamente. O problema é que os produtos de degradação da fibrina, que tem um efeito trombolítico adicional, eles duram. Então, esse doente é melhor ficar anticoagulado e provavelmente operar dentro de 48 horas, se for possível. Se não for possível, se tiver uma estenose muito crítica, vamos operá-lo o mais rapidamente possível. Mas nós nunca tivemos essa situação. A estenose de carótida agudamente sintomática é operada no nosso serviço de duas formas diferentes. O importante na cirurgia de carótida não é o método que é empregado. O importante é o critério minucioso de indicação e a técnica meticulosa. A técnica não dá direito a você fazer nenhuma falha técnica. Todas elas são boas. Nós estamos levantando agora o que dura mais em longo prazo, mas os resultados são muito preferidos. Eu, pessoalmente, tenho a preferência por endarterectomia de eversão e por anestesia local. Mas não é isso que faz muita diferença, nesse doente, sobretudo. Então, eu gosto de operar o doente acordado, sob anestesia com bloqueio cervical, ou anestesia local também, se o anestesista não estiver habituado ou não gostar, tem uns que não gostam. É muito importante que a gente faça uma hipertensão muito controlada no perioperatório, geralmente subindo pouca pressão, para otimizar a circulação colateral, heparinização plena. Eu uso muito pouco shunt interno, somente nos doentes que desenvolvem déficit neurológico, motor ou cognitivo, que são 7% dos casos. Prefiro endarterectomia de evenção, preferencialmente, sempre verifico o fluxo pela palpação, mas também pelo Doppler de onda contínuas, e o pós-operatório em terapia intensiva. Mas não deixo de indicar angioplastia stent em casos excepcionais, quando indicado. Já o Alberto e o Bernardo têm a preferência de operar com anestesia geral, com hipertensão controlada também, heparinização plena. Eles usam derivação interna em todos os doentes, fazem endarterectomia longitudinal, fecham com PET, avaliam o fluxo pós-operatório da mesma forma, com rigoroso controle da PA, evitando a hipertensão e a hipotensão, e angioplastia em casos excepcionais. Eu gostaria de, para finalizar, compartilhar com vocês dois casos relativamente recentes. Esse tem 1 mês e pouco, vocês veem a data do exame. Uma mulher, por acaso médica, de 70 anos, que apresentou episódios recidivantes de disgrafia e monoparesia braquial direita ao longo de 6 dias. Como ela tinha tido um câncer de mama há 1 ano e pouco atrás, embora tenha sido dada com critérios de remissão, de cura mesmo, suspeitou-se que fosse uma metástase. E isso atrasou o diagnóstico. Aqui vocês veem angiorressonância de difusão, com várias áreas de isquemia no território frontoparietal e também, se não me engano, Gabriel me corrige, na cápsula interna.
bem típicas de território carotídeo. A discussão entre neurologistas levou, então, à realização de exames de imagem. E aqui vocês veem uma estenose crítica da artéria carótida interna, com uma circulação cerebral interessante, que ela não tem um segmento A1 da carótida da comunicante anterior esquerda, ou seja, esse território da cerebral média dependia única e exclusivamente dessa artéria carótida, e na angio-TC realizada 5 dias depois, vocês veem que é uma placa que apresenta sinais de instabilidade, com provavelmente fratura e com um trombo depositado entre uma placa de cálcio e o fluxo do lúmen. Ela foi operada, então, sob anestesia local, acordada. Aqui vocês veem a carótida exposta por uma incisão transversal. E aqui ainda a esterectomia de eversão do momento da retirada da placa da carótida interna, ou seja, uma extensa placa, praticamente toda ela ocluída ao nível da artéria carótida interna. Essa tem que esperar acabar o vídeo, desculpa. Não passa. Ok, claro, cuidado. Pronto. Opa, está aqui. Então, está aqui a placa retirada, na verdade, até parece que não é tanto, mas era uma obstrução fechando essa carota muito intensa. Aqui a carota fechada. Essa paciente teve alta, normalmente nós damos alta no segundo dia de pós-operatório, mas ela teve dificuldade de controle da pressão arterial e teve uma lenta e progressiva melhora. Atualmente ela já escreve normalmente depois de 1 mês de operada. Aqui tem outro caso, também esse é emblemático, é um homem de 61 anos, com história de carcinoma epidermal de língua, que vocês veem a arteriografia da carótida atual, e aqui um esquema desenhado pelo Bruno Demier. Aqui eu agradeço grande parte da revisão da literatura que ele fez sobre esse caso, e apresentou na sua monografia no ano passado. Acredito que ele esteja presente conosco aqui. Então, nesse homem de 61 anos, que tinha um pescoço com lesões actínicas e fibrose actínica, na época que ele fez a irradiação do tumor dele, não havia ainda a irradiação focalizada que nós temos hoje em dia, mas há 4 anos atrás ele teve uma maurose fugaz do olho esquerdo e foi detectada então uma oclusão da artéria carótida comum esquerda, estenose à direita. Em novembro de 18, há um ano e pouco atrás, ele fez um ecodoppler, que ele veio acompanhando seriadamente, e mostrou o agravamento da estenose, ulceração e dissecção e degeneração aneurismática com trombos murais da artéria carótida interna. E o ecodoppler mostrava estenose da ordem de 75% a 80% ao longo desses locais mais estenóticos aqui e com muita trombose. Próximo. Ele não aceita. Aqui. Então, nós pedimos essa internação no início de novembro, mas teve uma interminável briga com o provedor de seguro de saúde do paciente. Até que no dia 19 de dezembro veio aquilo que nós queríamos evitar, que é uma isquemia cerebral. Não está andando isso aqui? Infelizmente, eu acho que eu não vou ter como mostrar para vocês. Mas vocês vão ter que me acreditar. Ele tinha 27 áreas de isquemia cerebral. Ele embolizou para todos os 2 hemisférios cerebrais, porque era só a carótida direita que irrigava o cérebro. Então, pontilhou, até no lobo occipital direito tinha 3 áreas isquêmicas, mas nenhuma delas tinha mais de 10 milímetros de comprimento. Ele foi mantido em antiagregação e teve uma excelente evolução. E aqui vocês veem uma das imagens. Nós, então, no dia 24, dia de Natal, resolvemos operá-lo. Ele estava praticamente limpo neurologicamente, nenhuma lesão tinha mais de 10 milímetros. Esse caso era impossível de fazer uma cirurgia direta, era um pescoço irradiado, com uma lesão extensa. Nós, então, fizemos angioplastia, com filtro de proteção, vocês estão vendo aqui. O filtro ficou extremamente sujo de material
embólico, e nós implantamos 2 stents, 2 wall stents. Nesse caso aqui, nós queremos um stent de alta força radial, o contrário do que normalmente na angioplastia de carótida. Ele evoluiu muito bem e teve alta com 3 dias. Então, os pontos chaves nesse tipo de doente são, primeiro, a estratificação clínica. O cirurgião vascular está apto a aprender essas coisas de exame neurológico. Isso aí qualquer um pode fazer, mas você tendo um neurologista como o Gabriel do seu lado, ou como outros tantos, eu chamaria aqui, como chamaria também o Daniel Bezerra, que é um neurologista que tem grande dedicação nessa área, para fazer a estratificação clínica, aliada ao diagnóstico de imagem, determinar o volume da área isquêmica, o diagnóstico imediato da etiologia da isquemia e agir com uma equipe multidisciplinar. Esses doentes têm que ter o pós-operatório imediato em unidade de terapia intensiva. Se for uma neurointensiva dedicada, em que as pessoas ficam em cima do doente, com um controle rigoroso da pressão arterial e da antiagregação plaquetária, evitando os grandes vilões, que são a hipertensão. Vocês veem nesse monitor aqui 219 de pressão, isso vai matar certamente o doente. E qualquer cirurgia de carótida. O caminho da carótida está aberto após a endarterectomia, após um stent, para levar essa pressão para dentro do encéfalo. Imagina uma área isquêmica, ela vai sangrar, certamente. Então, isso não pode acontecer de jeito nenhum, né? E aqui vocês estão vendo o trabalho que nós estamos fazendo. Nós, nos últimos anos, operamos 59 pacientes nessa situação de isquemia cerebral recente, com escala de ranking de 1 a 3, a grande maioria de 0 a 3, a grande maioria é 0 ou 1, mas tem alguns 2 e tem um poucos 3. E daqui a uns tempos nós vamos poder apresentar esses resultados. Eu preciso dizer que nesses doentes que foram operados pelo Alberto, pelo Bernardo e por mim, e pelo Daniel Leal também, nenhum paciente morreu e nenhum teve agravamento do déficit neurológico. O tamanho da lesão que nós usamos como limite foi 15 milímetros ou várias lesões, desde que nenhuma tenha mais de 15. Então, é possível. Estamos revendo os dados para poder apresentar a vocês. Em conclusão, eu diria que na presença de sintomas nós devemos agir o mais precoce possível. Pode ser dentro de 1 hora, pode ser dentro de 1 dia, 2 dias, ou às vezes é prudente esperar 4 semanas se a área de infarto é grande. Nós temos que selecionar individualmente os pacientes, porque tempo é cérebro. Muito obrigado. Gostaria de parabenizar o Dr. Arno, realmente uma aula espetacular, como sempre. Ele conseguiu concentrar tudo aquilo que ele nos ensinou aí ao longo dos anos, enfim. E realmente, parabéns. Realmente, a gente sempre se surpreende assistindo às suas aulas. Eu queria dar alguns pequenos avisos, pedir para todos manterem os microfones desligados. As pessoas que quiserem fazer comentários, levantar a mão no sistema ou mandar mensagem aqui, que nós iremos ler. Todas as aulas do Clube da Artéria estão no canal do Center Vasc no YouTube, então todos podem acessar no YouTube. E quem quiser, enfim, receber os comunicados do Clube da Artéria sobre os eventos de educação continuada, enviar e-mail para pós-graduação@centervasc.com.br, pós-graduação sem tio e sem cedilha. Eu vou passar agora a palavra para o Gabriel de Freitas, para os comentários iniciais. Boa noite a todos. Queria inicialmente agradecer ao Bernardo, ao Alberto, ao professor Arno, a oportunidade de estar participando aqui da reunião de vocês, que já é um sucesso, né? Mais de 100 pessoas participando frequentemente. E mais ainda de participar de um tema tão interessante, né? É uma das cirurgias para a doença cerebrovascular mais antigas e que continua robusta, apesar de todos os avanços. A gente continua discutindo sobre ela, melhor momento, quais medicações é seguro fazer.
E é interessante, porque quando a gente fala de AVC, a gente tenta dividir, de modo geral, os AVCs em 4 grandes mecanismos, né? A doença cardioembólica, doença de pequenos vasos, doença lacunar, doença aterosclerótica, carótida ou intracraniana, e outras causas, dissecções, etc. E de todas elas, a doença de carótida é a que mais preocupa pelo risco de recorrência precoce. Preocupa muito mais que uma doença cardíaca, muito mais do que uma doença de pequenos vasos e outros mecanismos. Então, realmente, é muito triste, mas já aconteceu em outros locais, de a gente pegar um paciente com um ataque isquêmico transitório, uma estenose crítica, marcar a cirurgia e, na véspera da cirurgia, o paciente faz um AVC e oclui toda a cerebral média. Isso é uma tristeza para o neurologista e para a equipe de cirurgia vascular imensa, porque é justamente isso que a gente quer evitar. Então, é uma balança, na verdade, porque quanto mais precoce a cirurgia, maior o benefício e menor o NNT, ou seja, quanto mais precoce a cirurgia, menor o número de pacientes que você precisa tratar para ter um benefício. Por outro lado, maior o risco de hemorragia e maior o risco de edema. E talvez o ponto que o professor Arno colocou, mais importante, seja selecionar bem os pacientes. Como ele falou, como foi colocado na apresentação, na época em que os estudos primeiros foram feitos, só tinha tomografia, e alguns não tinham nem tomografia. Hoje, com a difusão, a gente consegue identificar lesões grandes com risco de hemorragia. Então, talvez essa seja a chave, o quadro clínico, junto com o tamanho da lesão, para escolher aqueles pacientes que têm maior risco de hemorragia. A última questão que eu queria colocar, que é interessante, porque isso a gente fala muito pouco, mas é uma coisa que a gente vai começar a discutir mais. Quando a gente fala de carótida, de risco, de benefício, a gente só fala de embolia e AVC. É interessante, tem um pesquisador italiano, eu não lembro o nome dele agora, depois eu passo para o Roberto, que ele mostrou que pacientes com estenose crítica, que não tem nenhuma lesão cerebrovascular, ou seja, paciente com estenose de 90% e sem lesão vascular, eles podem ter déficits cognitivos sutis no lado que é mal perfundido. Ou seja, não é só o risco de fazer AVC, mas talvez uma perfusão ruim, crônica para o cérebro, seja ruim. Tentando fazer analogia para a fase aguda, será que além de você evitar um novo AVC, que está evitando fazendo a cirurgia, mas será que além disso, aquele AVC que o paciente teve não vai ter menos sequela porque vai estar perfundindo melhor o cérebro na fase aguda? Então, são dados que a gente não sabe, mas que fazem sentido e talvez tornem mais atraente ainda a cirurgia na fase aguda. Sem sombra de dúvida. Doutor Arno? Queria aproveitar também, Alberto se reconectando aqui. Desculpe, eu não percebi. Foi uma pergunta? Eu estava distraído aqui no outro. Gabriel fez uma pergunta para mim? Não. Ok. Então, não. Aproveitando aí a participação do Gabriel, o tratamento da lesão carotídea tem enfim, se beneficiado muito da evolução do tratamento do AVC, né? Não só agora esses estudos em relação à intervenção carotídea pós-trombólise, né? E existe ainda uma dúvida na literatura se 48, 72 horas seria o melhor momento. Avaliamos o fibrinogênio. Queria saber a opinião do doutor Arno, do Gabriel, do Alberto sobre isso também. E outra pergunta que eu queria fazer para o Gabriel é a experiência dele na utilização da ressonância de perfusão e da tomografia de perfusão
na comparação desses dois métodos enfim, ao indicar a realização da endarterectomia carotídea, se ele acha haveria espaço para ser mais uma variável a ser considerada em relação ao momento, em relação à indicação. Estou tirando o mudo aqui. Então, bem interessante as colocações. Em relação à trombólise, o que a gente tem talvez a gente possa fazer uma analogia, é porque a gente volta e meia, quando o paciente tem uma trombólise mal sucedida, que não recanaliza a artéria, a gente precisa fazer craniectomia descompressiva. E a craniectomia descompressiva, se ela não for feita precocemente, o paciente pode evoluir com um edema maligno e morte cerebral. E a gente tem feito volta e meia craniectomia descompressiva entre 24 e 48 horas, ou seja, a gente espera 24 horas para passar a ação do trombolítico e indica a craniectomia descompressiva. Então, de modo geral, a gente tem tido resultados muito bons após, deixando de passar o intervalo de 24 horas, sem observar grandes hemorragias nesse procedimento. É lógico, é um procedimento diferente, mas é possível que também seja seguro fazer a endarterectomia após 24 horas. Eu acho que nas primeiras 24 horas o paciente sangra tanto que seria muito temeroso fazer qualquer procedimento. Em relação à segunda pergunta, é super interessante esse tópico, a gente está discutindo cada vez mais. Aquele paciente que tem uma lesão que não é muito grande, principalmente se ele tem uma lesão que não é muito grande, mas se está perfundindo mal o cérebro, talvez é o paciente que a gente quer mais ainda reperfundir. Então, é um paciente que teria uma super indicação de fazer uma endarterectomia se a lesão dele não for tão grande, ou seja, avaliar a perfusão e a difusão ou avaliar a penumbra dele. Aquele paciente que tem a penumbra grande e tem uma lesão pequena é o paciente que seria muito interessante recanalizar esse paciente. Opa, caiu? Não, estamos aqui. Opa. Alô, Gabriel, não escuto o seu áudio. Tem alguns softwares que estão sendo padronizados agora para avaliar a penumbra. E, embora o racional da ressonância seja mais interessante, tenha sido mais utilizado nos últimos anos, a tomografia para avaliar isso está vindo com muita força. E ela é muito mais prática do que a ressonância no paciente na fase aguda. Então, o paciente acabou de ter um AVC, colocar esse paciente na ressonância, às vezes, é muito complicado. Então, eu acredito que a tomografia, para esse tipo de paciente com AVC agudo, vai tomar o papel da ressonância nesse cenário. Muito obrigado. Realmente, a tomografia é muito mais prática, né? A tomografia de perfusão está mais presente, enfim, é muito mais fácil manusear esse doente crítico. Queria aproveitar o gancho da sua colocação, falar com o doutor Arno, uma coisa que ele sempre fala. Queria que o senhor falasse sobre aquela questão da isquemia crônica cerebral, né? E da revascularização, o efeito na cognição, o que a gente tem observado nesses pacientes. Essa é uma pergunta muito interessante. Primeiro, eu quero pegar um gancho com o que o Gabriel acabou de falar. Quando isso for uma coisa viável, que a gente, pela tomografia, conseguir avaliar o que nós atualmente avaliamos com a ressonância de difusão, vai ser o melhor dos dois mundos, né? Porque num exame que demora 10 segundos ou 5 segundos e que não depende de anestesia, não depende de nada metálico e claustrofobia e não sei tantos problemas tem a ressonância e é rápido, isso vai ser fundamental e nós vamos ganhar muitos pacientes também. Em relação à cognição, o que também o Gabriel falou é muito interessante, que nós já, no passado, tentamos algumas vezes avaliar a cognição dos pacientes antes e depois de revascularização carotídea. E é muito difícil.
nós observamos assim empiricamente de que alguns pacientes, começou no Miguel Couto há 30 e tantos anos atrás, chamou minha atenção que tinha um paciente que operar as duas carótidas. Então, ele era o único doente na enfermaria que tinha algum dinheiro. E ele jogava um truco, esses jogos, entre os pacientes, aqueles 8 da enfermaria do lado, e ele era o pato, ele sempre perdia, sempre os outros ganhavam o dinheiro dele. Aí eu operei uma carótida, aí ele passou a ganhar o jogo. E aí, quando eu operei a segunda carótida e o paciente não teve alta logo, que ele ficava internado muito tempo, um dos outros internos veio falar comigo: o que o senhor fez nele, que agora ele ganha o jogo? Aí eu já operei alguns doentes, assim, alguns contadores, por exemplo, que não conseguiam mais fazer imposto de renda, passaram a fazer imposto de renda. Então, isso acende a lâmpada. Nós tentamos avaliar, com a psicologia da PUC começou um trabalho, mas o problema é que os pacientes aprendem os testes. Que testes Rorschach, aquelas coisas todos eles ficam muito melhores depois que operam. E, na verdade, os que não tinham, pegamos um grupo cego, eles também melhoravam no segundo teste. Então, isso acabou, não se consegue. Mas que existe, existe. Alguém tem que provar. Aqui nós temos 180 pessoas. Vamos lá, quem sabe alguém desenvolve isso. E já vários tentaram, metabólito, cerebral. Então, eu acredito piamente. E é fácil de acreditar, né? Bernardo? Eu queria chamar o Alberto. Alberto está online? Estou. Eu precisei sair por ligação de um hospital, mas já voltei. É muito interessante, é um assunto muito quente, porque é uma doença fatal, é uma doença que dá exatamente muitas problemáticas sociais devido à morbilidade. Primeira coisa, queria perguntar de novo a Gabriel. O paciente que chega com AVC agudo, você normalmente, o Quintador, onde você trabalha, tem um protocolo bem detalhado em relação ao tratamento. Agora, você acha que a transformação hemorrágica desses pacientes que fazem trombolise pode também ser relacionada a uma saída do tempo real entre o início do sintoma e o acesso? No sentido, são 3 horas, mas vocês vão tentar aumentando um pouco o padrão, 4, 5, 6, ou o protocolo exatamente é um protocolo super detalhado. 3 horas é o tempo máximo para fazer esse tipo de tratamento. Então, há pouco tempo a gente aumentou o tempo da trombólise venosa para 4 horas e meia e para a trombectomia mecânica para 6 horas. A boa notícia é que nos últimos anos vem saindo vários trabalhos com esse software que o Bernardo colocou para avaliar penumbra, tanto por ressonância quanto por tomografia, e aí é grande interesse em fazer isso com tomografia, que eles conseguem, em pacientes que têm penumbra, então a resposta é: a gente faz em todos até 4 horas e meia, o venoso, mecânico até 6 horas, mas nos pacientes que têm penumbra, eles conseguiram mostrar um benefício até 24 horas para realizar a trombectomia mecânica e até 9 horas para fazer o venoso. Então, se você tem na sua emergência um aparelho que consiga mostrar que esse paciente tem a área a ser salva, você consegue expandir praticamente o dobro da janela para o venoso, de 4 horas e meia para 9 horas, e praticamente quadruplicar de 6 para 24 horas o intervalo da trombectomia mecânica. Então, é bem interessante, além dos benefícios que a gente pode ter em relação à endarterectomia, que a gente colocou aqui. Depois que é realizada a trombectomia mecânica, normalmente quando tem uma doença carotídea, que potencialmente emboligênica, que embolizou e você tem uma estenose, se é feita a trombectomia mecânica, normalmente o radiologista, o neurologista intervencionista já faz a correção da estenose, ok? Mas imagina que você tem uma doença carotídea, você faz a trombolise,
qual é o tempo adequado para depois intervir de novo com a cirurgia? Eu realizei exatamente a última cirurgia de carótida antes do período Covid, foi exatamente isso. O paciente internou com AVC, foi trombolizado, tinha várias lesões pequenas, múltiplas, completamente, quase no hemisfério inteiro, vários, e a cirurgia foi realizada praticamente depois de uma semana, porque a avaliação neurológica da equipe achou que não tivesse exatamente um risco hemorrágico, porque todas eram lesões pequenas. Você concorda? Ou você acha que, dependendo do infarto originário, o tempo deve chegar a 21 dias, o clássico, normalmente a gente faz 3 semanas, ou deve ser maior, ou posso antecipar? Então, acho que pode antecipar. A gente vê isso muito, a gente está discutindo isso muito com os cardiologistas também, não em relação à estenose, mas a discussão que a gente está tendo aqui é exatamente a mesma discussão que a gente tem com os cardiologistas quando o paciente tem fibrilação atrial e fez um êmbolo cerebral. E a pergunta que os cardiologistas fazem para a gente é, ok, quando que eu posso anticoagular o paciente? Quando que eu posso começar a anticoagulação plena? Então, o que define a anticoagulação, o início da anticoagulação plena, é principalmente o tamanho da lesão na ressonância. Lógico, o quadro clínico também. Mas, por exemplo, um paciente que tem uma lesão ou uma lesão pequena, ou várias lesões pontilhadas, aqueles pontinhos pequenininhos, eu te confesso que, lógico, a gente não, depois de fazer a trombólise venosa, a gente espera pelo menos 24 horas para fazer o procedimento, mas eu confesso que eu ficaria tranquilo desse paciente fazer um procedimento de endarterectomia passada 48 horas na primeira semana, se as lesões são pontilhadas pequenas. Se é uma lesão grande, aí eu esperaria mais de uma semana. Mas se a lesão uma pequena lesão, eu acho que na primeira semana é razoável. Ótimo. Ok, vamos passar agora para as perguntas aqui de todos os colegas. Tem uma primeira pergunta aqui do Vadir Cury para o Dr. Arno. Qual método de imagem o senhor confia para prever instabilidade da placa? Dr. Arno? Eu estou aqui, só estava com o microfone desligado para não atrapalhar. E quando aparecem as perguntas, não aparece. Vadir, eu não, tenho certeza que o melhor método para isso é um ecodoppler bem realizado. Não tem a menor dúvida, não vê melhor. A ressonância não tem praticamente nenhuma qualidade para isso, a tomografia mais ou menos, nesse caso que eu mostrei, por acaso tinha, mas o ecodoppler é magnífico. Sendo bem feito, você consegue ver o conteúdo, a presença de núcleo necrótico, hemorrágico, calcificação. Então, ecodoppler disparado como campeão. Melhor relação custo-benefício também, comparado à ressonância, né? Isso não tem dúvida. Mas mesmo se fosse mais caro, seria melhor. É verdade. Temos aqui uma pergunta do Rossi. Ele sugere aqui que, se é possível, fazer uma analogia com um trauma quando a reconstrução começou a prevalecer sobre a ligadura, onde a maior preocupação é a área cerebral. Mesmo nos pacientes com déficit neurológico, a reconstrução apresentou melhores resultados. E acho que essa pergunta dele aqui tem muito sentido com essa questão dos exames, né, para avaliar a penumbra. O que o senhor acha, doutor Arno? Rossi, aqui eu vou falar o que eu também acredito há 40 anos, né? Se eu recebo um paciente com trauma de carótida e essa carótida está pérvia, independente de ele ter déficit neurológico ou não, eu vou revascularizar. Se eu abro o pescoço e a carótida está trombosada, eu deixo ela ocluída. Eu não vou desobstruir essa carótida, porque eu não tenho a informação como está o cérebro. Então, o que vai decidir a minha conduta vai ser a perviedade ou não da artéria carótida. Na maioria das vezes ela está pérvia, mas eu já encontrei contusões em que a carótida está ocluída, deixa ocluída. Eu acho que a gente não tem como fazer um exame de imagem ali na emergência. Não sei se alguém discorda comigo. Você mesmo, Rossi.
Eu dei a palavra para o Rossi. Alô, Bernardo, Rossi? pode dar? Levante a mão aqui, Rossi, que eu lhe acho mais facilmente aqui. Aí, achei o Rossi. Muitos estão com a televisão, com o vídeo desligado, né? Então fica difícil a gente saber. Rossi, quer fazer um comentário? Bom, vamos seguir em frente aqui, Rossi. Só sinalizar aqui, levantar a mão. Uma outra pergunta aqui do Vadicura, doutor Arno. Se o senhor acredita que o uso disseminado e precoce do duplex associado às novas estatinas e a cirurgia de carótida, essa associação deverá reduzir o número de cirurgias de carótida? Eu tenho a impressão, assim, isso é uma impressão, tá? De que se opera menos carótida que se operava há 10, 15 anos atrás. Se isso é devido ao uso de estatinas, ou se isso é devido a uma indicação exagerada de tratamento endovascular por pessoas que não têm o critério adequado de indicação, eu não sei. Eu acho que o fato de você usar Doppler, qual é a diferença que vai fazer? Nenhuma. A estatina, acredito que sim, vai fazer uma diferença. Isso também explica porque que a gente tem mais doente agudo agora. Antigamente nós operávamos 40% dos pacientes era assintomático. Agora, não digo que é 40%, mas nós devemos ter uns 30%, 20%, 30% de sintomáticos, né, Bernardo? Então, eu acredito que essa é a resposta. Não, Bernardo. O Rossi aqui, eu consegui ativar o microfone dele. Alô, Rossi? Deixa eu ver, será? Estamos aqui, estamos lhe ouvindo. Deixa eu ver se eu consigo. Alô, Rossi? Alô? Estou lhe ouvindo. Alô, tá ouvindo? Sim, perfeito. Opa, fala aí. Ó, excelente apresentação aí. A dúvida realmente que eu coloquei para o Arno foi justamente na questão da analogia do trauma, que durante muito tempo, né, as lesões traumáticas, as lesões carotídeas, e o paciente já chegava com déficit neurológico, era uma indicação para você fazer a ligadura e sair da lesão, né, e sair do ferimento. Isso mudou um pouco esse conceito. Normalmente a gente passou a utilizar mais, não só naquela artéria carótida que estava pérvia, mas que a gente às vezes realizava inclusive uma trombectomia a partir do momento que vinha um refluxo, a gente revascularizava. E tem um trabalho assim muito legal que foi feito no João 23, não sei se o Arno chegou a ter conhecimento, onde eles reconstituíram 28 carótidas, publicou em 2003, eu acho, 28 carótidas. E das 28 carótidas que eles reconstituíram, e 5 eles ligaram. Então, aquelas que eles reconstituíram, o índice de complicação foi muito menor, porque realmente sustenta isso que a gente está falando. Talvez essa revascularização precoce, seja no trauma, na isquemia, seja, né, durante o fenômeno embólico, isquêmico, talvez tenha uma certa analogia. Quer dizer, aquela medo que a gente tinha de conversão um AVC isquêmico para um AVC hemorrágico, ele diminuía, né? Não é tão frequente quanto se publicava, né? Ouviram? Deu para ouvir? Não, perfeitamente. Eu não mudaria a minha resposta, não. Mas tudo bem, estou apto a mudar. Adoraria poder revascularizar. Vamos em frente, Bernardo. Ok. Vou chamar agora Matheus Picada, de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul. Alô, Matheus. Boa noite, gente. Tudo bem? Muito bom conversar com todo mundo. Parabéns, doutor Arno, pela aula. Eu vou aproveitar o gancho do que o doutor Arno acabou de comentar a respeito da, talvez, né, superindicação de angioplastia na doença carotídea que a gente pode ver por aí.
e comentar uma coisa muito interessante, ou pedir para os panelistas comentarem sobre a indicação no tratamento agudo, porque o guideline recomenda o tratamento cirúrgico antes do tratamento endovascular para o paciente agudo. O tratamento endovascular ele é reservado para o paciente que não tem condições de tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico é nível de evidência 1A e o outro é nível de evidência 2A. E a gente vê bastante tratamento endovascular também na crise aguda. Então, eu queria saber a opinião de você sobre isso, né? Se isso é uma coisa que está mudando nos últimos anos a respeito, principalmente o Gabriel, né? Se isso está mudando, se tem uns resultados melhores e esses estudos que foram colocados nos guidelines eram mais antigos, ou se isso é realmente também, né, uma forçação de barra. Eu acho isso bem interessante para a gente comentar. Bem, eu vou colocar o que é discutido muito em todos os congressos. Eu não sei se mudou, por exemplo, nos últimos 6 meses foi publicado algo, mas a informação que a gente tem até pouco tempo é que não se sabe se existe benefício no momento que a pessoa realiza uma trombectomia mecânica, se tratar a carótida naquele momento é superior a você só fazer a desobstrução da causa do AVC e deixar aquela carótida para ser tratada depois, no momento mais oportuno. Então, até há pouco tempo, a resposta é não se sabe. Existiam serviços que faziam uma escolha e faziam isso de rotina, e existem serviços que têm uma conduta mais conservadora. Doutor Arno? Eu tenho assim, a firme convicção de que imagina você passar com o teu sistema de trabalho através de uma carótida dessas como eu mostrei. É praticamente impossível. Você não consegue passar um sistema 6F no mínimo, ou maior que isso, não passa sem levar um monte de coisa para dentro da cabeça. Então, se tiver uma lesão grave na carótida e você tiver uma embolização, você vai fazer um procedimento de trombectomia mecânica, quase que obrigatoriamente tem que tratar a parte cervical primeiro, né? Mas se a lesão estiver isolada na carótida, é muito mais seguro. E tem uma pergunta aqui que alguém fez, se em relação ao Leonardo Mendes, não, alguém fez uma pergunta aqui, se preferiria, deixa eu ver aqui, é difícil de achar às vezes a pergunta. Eu acho que se eu tiver um trombo interluminal, para mim é basicamente uma contraindicação ao uso do tratamento endovascular, porque eu vou preferir nesse paciente fazer uma cirurgia aberta. Eu tenho um controle muito melhor da situação e os nossos resultados não mentem. Esses doentes aí, todos eles tinham placas horríveis e nenhum paciente agravou o déficit neurológico. Então, eu sei que 0 é uma coisa meio ruim, né? A gente dizer que 0 mortalidade, mas é o que foi. Então, eu não tenho a menor dúvida. Eu sei fazer as duas coisas. Alguém perguntou aqui também qual é o método que prefere, né? Se tiver um trombo, né? Se tiver um trombo, prefiro fazer aberto. Mas, se por acaso eu for obrigado a fazer tratamento endovascular, eu utilizaria de preferência o sistema MOMA, que é o que eu também dou preferência para fazer quando eu faço tratamento endovascular da carótida. Não vou dizer que eu só uso isso. Você vê que nesse caso aí eu usei um EZ e usei um stent que eu normalmente não uso na carótida, que é o wall stent. Hoje em dia a gente dá preferência a stents menos fortes, vamos chamar assim. Mas a gente tem que estar aberto àquilo que é melhor para cada paciente. Então, eu não teria dúvida quanto a isso. Fernando? Sem sombra de dúvida, eu concordo com o senhor. Até o momento, a literatura não fornece evidência que o stent carotídeo ele tem resultado similar à endarterectomia, né? Os estudos têm todos como endpoint não inferioridade. Eles não conseguem comprovar que é similar.
Agora, tem duas novas, digamos assim, tem duas novas situações ocorrendo. Nós temos o estudo CRASH-2, que está, enfim, incluindo pacientes, que são 3 braços, né? Melhor terapia clínica atual, que é muito interessante, porque os estudos são todos com terapias clínicas dos anos 80, enfim, anos 90. Terapia clínica associada à endarterectomia e terapia clínica associada à angioplastia. Então, o CRASH-2 acho que vai trazer muita informação para ser discutida, interpretada, acho que vai agregar muito nesse sentido. E a outra questão é o desenvolvimento do TCAR, né? Que seria um novo dispositivo de reversão de fluxo, seria assim, um desenvolvimento a mais do projeto do PAROD com o PAIS, que nós chegamos a usar, enfim, em alguns casos, e que justamente teria o objetivo de evitar cruzar a placa carotídea, né, que na maioria das lesões instáveis é recoberta por trombo. Alberto? Esse é um assunto extremamente complexo, mas eu gostaria de perguntar uma coisa a Gabriel. Ele, com certeza, nos consultórios, ele tem acesso a pacientes que já fizeram cirurgia aberta e cirurgia endovascular de carótida, de tratamento endovascular. E ele acha que o paciente que faz tratamento endovascular é mais propenso a ter alterações cognitivas ou mnemônicas que dos pacientes que realizou o procedimento, voltando àquele assunto da descrito do doutorado. Já tive também pacientes que fizeram cirurgia aberta, realmente evoluíram com a melhora, com melhora da memória, a esposa mais feliz porque o marido é mais receptivo, mais ativo. Você acha que no tratamento endovascular você tem possibilidade de ter uma embolização que já foi descrita nos artigos, que por uma semana você continua tendo uma microembolização, isso pode determinar alterações cognitivas? Acho que é uma excelente pergunta. Eu sou um grande fã da cirurgia, eu sou um grande fã da endarterectomia. E o grupo de vocês, sem dúvida, é um grupo que tem mais experiência aqui no Rio. Eu comparo o grupo de vocês a aqueles grupos que conseguem fazer uma coisa que a gente não consegue no Brasil, que é centralizar nos Estados Unidos aquelas grandes universidades ou aqueles grandes grupos europeus que têm um N muito grande. Eu acho que é o que vocês têm. E, com isso, vocês têm uma expertise em cirurgia muito grande. Então, assim, se eu tivesse uma placa na carótida e eu pudesse escolher qual o tratamento eu gostaria de receber, se fosse bom para os dois lados, eu gostaria de receber o tratamento cirúrgico. A questão é que a gente tem muitas impressões no dia a dia que não estão comprovadas. A impressão que o Dr. Arno colocou do sujeito que opera a carótida e melhora no jogo de truco. A impressão que a gente tem que alguns pacientes, às vezes, podem fazer angioplastia e, durante a angioplastia, eles podem embolizar e ficarem com algumas lesões que talvez não tivessem se forem feitos por outro método. Eu acho que para responder, acho que em breve a gente vai ter a resposta dessas perguntas. Então, por exemplo, esses novos estudos, tanto os europeus quanto americanos, eles estão incluindo, além de recorrência de AVC, eles estão incluindo um desfecho muito interessante que é a avaliação cognitiva dos pacientes. Então, se você pega um paciente, compara, olha, o número de AVC foi o mesmo, mas espera aí, os pacientes que estão fazendo mais angioplastia estão com mais déficit cognitivo do que estão fazendo endarterectomia. E reparem que aí a gente vai ter um N imenso, uma avaliação cognitiva que é feita às cegas. Isso vai conseguir responder essa pergunta e vai conseguir responder também a pergunta que o Dr. Arno fez lá atrás no Miguel Couto. Será que aqueles pacientes com má perfusão crônica melhoram da cognição quando são operados? A gente vai ter um cenário perfeito, porque você vai pegar pacientes que não vão fazer AVC, mas não vão reperfundir, que é o paciente com melhor tratamento clínico.
e vai comparar esse cenário com o paciente que faz endarterectomia. Pode ser que a chance do paciente fazer AVC não caia muito nos dois lados. Você quer dizer, seja igual nos dois lados. Mas será que o paciente com endarterectomia, será que ele pode ter uma cognição melhor do que aquele que recebeu tratamento clínico? Então, a gente vai ter a resposta para essas suas perguntas daqui a poucos anos com o CREST e com o SPACE, que é o ensaio alemão. Oi? Doutor Arno, temos uma pergunta aqui, Luiz Felipe Azeredo. Qual o regime antiplaquetário de preferência na endarterectomia, na angioplastia, em relação ao AVE agudo? Normalmente, os pacientes operados de carótida, se eles já vêm tomando antiagregantes e estão numa situação dessa que tem que ser operado de urgência, nós não modificamos nada, nós operamos mesmo se ele estiver tomando clopidogrel e aspirina. Pelo menos tem que estar tomando aspirina. Se não estiver tomando aspirina, ele vai receber aspirina antes de ser operado. Uma dose, talvez, de 200 miligramas e não recebe clopidogrel nessa situação. Já no pós-operatório, a grande maioria dos pacientes recebe alta tomando somente aspirina. Eventualmente, se existe uma indicação maior, às vezes uma coronariopatia, um stent recente, então eles são duplamente antiagregados. De uma forma geral, a não ser que tenha uma indicação muito precisa, não são anticoagulados. Vou chamar agora o Pedron, lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ô, Bernardo, tudo bem? Boa noite. Tá me ouvindo? Boa noite, perfeitamente, Pedron. Oi, parabéns aí a todos pela palestra, doutor Arno, e a discussão. Eu gostaria de fazer duas perguntas. Da análise desses casos agudos que vocês operaram, vocês acham que tem alguma diferença? Porque o Bernardo e o Alberto operam com anestesia geral e com shunt, e com PET e com a convencional, e o doutor Arno geralmente com a eversão. Vocês acham que tem alguma diferença no resultado final, na diminuição das complicações de AVC e de mortalidade? E a outra pergunta seria também para o Gabriel. Teria algum caso, alguma situação que vocês optariam primeiro pelo algum dado da imagem pré-operatória da angiotomografia, que vocês optariam pelo tratamento endovascular e não pelo tratamento cirúrgico no quadro agudo, né? Eu respondo primeiro? Sim. Pedron? Oi, tudo bom, já? Oi, tudo bem. Eu acredito que no termo de resultado imediato não faz diferença nenhuma. Por que eu gosto mais de eversão? Porque ela é muito mais rápida, ela é muito precisa, ela dá uma taxa de restenose muito baixa e ela não usa nenhum material exógeno. Você não coloca nada artificial dentro do doente. Então, você nunca vai ter infecção, contaminação de prótese, rejeição, nada desse tipo de coisa. Essa é a principal razão. Mas eu também, se eu preciso usar anestesia geral por alguma razão, eu também vou fazer endarterectomia longitudinal preferencialmente e implantar o PET. Nesse caso, eu dou preferência ao PET de pericárdio ou de safena, por exemplo, quando nós operamos junto com a cirurgia cardíaca, normalmente eu faço endarterectomia longitudinal e peço a porção proximal da safena, que eles não gostam, cirurgiões cardíacos, e uso ela como PET, geralmente a metade da sua largura. Abro a veia, corto a metade no comprimento e uso isso como PET, para não ficar muito largo. Nós estamos fazendo um trabalho, disse Pedron, de 5 anos, de comparar resultado imediato e longo prazo de 3 tipos de endarterectomia. Tem um braço grande, praticamente de 150 doentes em cada perna. Vai demorar um pouco, dá muito trabalho rever isso. Mas está na alça de mira. Bernardo, a outra pergunta era para o Gabriel. Isso. Pedrão, se importaria em repetir sua pergunta, por favor? Não, claro. Obrigado aí, doutora. Gabriel, assim,
na primeira avaliação de um paciente com um quadro de AVC isquêmico, tem algum dado de imagem na avaliação inicial da angiotomografia ou da angiorressonância que seria mais indicado fazer endarterectomia ou partir direto para um tratamento endovascular, tipo associar uma trombectomia com um stent carotídeo? Vocês selecionam esse paciente ou conseguem selecionar com algum dado da imagem? Difícil, né? Então, quando o paciente não faz, então chegou um AVC agudo e ele não faz trombectomia, ele não recebeu nenhum procedimento invasivo, o que a gente faz, por exemplo, o paciente recebeu trombólise venosa, o que a gente faz é chamar a cirurgia vascular e mostra para eles, olha, ele tem aqui essa estenose, o que vocês fazem? A gente gosta muito da endarterectomia, mas às vezes a própria equipe de vascular vai lá, olha, esse caso aqui tem uma particularidade anatômica, nós preferimos fazer angioplastia, embora muitas vezes na maioria das vezes façam endarterectomia. O mais difícil é o cenário onde o paciente vai receber trombectomia. No começo a gente entrava muito durante o procedimento e tentava participar das decisões. Agora, quando o paciente tem uma cerebral média ocluída e a gente indica a trombectomia, a gente não entra na sala. Então, algumas vezes a pessoa que faz a trombectomia fala, olha, eu tive que abrir a carótida para fazer a trombectomia da cerebral média. Então, acaba que fica uma decisão da equipe que faz a trombectomia. Era essa a sua pergunta? Sim. Obrigado, Gabriel. Exatamente. Obrigado. Eu acho que ainda a gente sabe muito pouco para ter um critério radiológico que eu digo, olha, nesse paciente eu quero que você faça só a trombectomia e deixe essa carótida. Então, é difícil, porque às vezes o colega fala, olha, eu tive que tratar a carótida. Então, é uma situação que eu acho que a gente precisa de mais informação. Muito obrigado. Bernardo. Alô, Adalberto? Bernardo, eu. Não, João? Queria fazer uma observação e uma pergunta ao Arno. Ô, Adalberto, pois não. Seja bem-vindo, Adalberto. Boa noite. Obrigado, boa noite, mano. Brilhante aí, gostei muito da apresentação e dos comentários. Aprendi muito. Me lembrou o comentário do Gabriel, colega brilhante, quando ele disse que no caso de tivesse que fazer nele mesmo uma cirurgia de carótida, um procedimento em carótida, que ele realmente preferia a endarterectomia. Isso me fez lembrar um dos grandes cirurgiões, amigo nosso, que é o Dr. Dietrich, né? Que na fase áurea do implante de stent, quando ele teve uma lesão dessas, chamou o seu primeiro assistente e pediu a ele que operasse ele, fizesse endarterectomia. E assim foi feito. O Arno, eu gostaria de perguntar ao Arno, você quando já teve alguma necessidade de fixar uma placa após a endarterectomia por eversão? Precisar fixar? Não conseguiu chegar, ainda ficou aquele batente ali? Houve alguma vez que você precisou fazer isso? Alberto, boa noite. Prazer em ter você conosco. É impossível. Eu acho que, tecnicamente, isso aí não é uma coisa viável. Eu já teve alguns casos que eu não consegui chegar no final da placa. Parece que ela não tem fim. É incomum, mas já aconteceu. Disseca mais alto, libera mais, corta o músculo digástrico, passa a carótida anterior ao hipoglosso e, mesmo assim, não chega no fim da placa. Então, nesse caso, a única solução é tentar tirar o máximo possível e colocar um stent intraoperatoriamente na artéria carótida interna distal. Já aconteceu algumas vezes comigo, acho que 3 ou 4 vezes, umas 1000 e tantas versões que eu fiz, e funcionou muito bem. Stent coronária. É sempre um corre-corre, tem que colocar uma bainhazinha 5F dentro da carótida comum, entrar dentro da interna, angiografar. Se o doente estiver acordado, você fica com a carótida fechada, obviamente já reconstruída, e coloca um stent.
está no capítulo do livro do Brito e do Lobato, que eu escrevi sobre isso, tem essas duas situações. É incomum, mas também é difícil. Eu não vou dizer que eu nunca dei ponto de Kunlun em carótida por endarterectomia longitudinal, mas acho que dá para contar nos dedos de uma mão, porque eu acho que a gente tem que tirar a placa toda, e normalmente é possível tirar. Então, vou aproveitar e ele fazer uma pergunta que eu fiz ao Dr. Clement, uma vez no Pan-Americano, que ele projetou um vídeo em que, fazendo uma endarterectomia de carótida por reversão, ele introduziu o shunt através da placa. E eu perguntei, mas o senhor introduziu o shunt através da placa, antes de tirar a placa? Ele disse que sim. E eu fiquei quieto, não falei mais nada. Aí eu pergunto a você, quando você precisa colocar shunt na reversão, você coloca através da placa ou você primeiro tira a placa para colocar o shunt? Por quê? Porque, por reversão, gosto muito de fazer, e eu não consigo colocar o shunt com menos de 6 minutos. 6, 7 minutos. É o que demora se eu tenho que tirar a placa, se eu tiro a placa para colocar o shunt. Como é que se resolve esse problema? Nos raros casos em que tem que usar o shunt com o doente acordado, porque a gente faz o teste de oclusão antes de clampear a carótida, antes de abrir a carótida, né? Você fecha a carótida, se o doente apagar logo, bom, não vou fazer reversão, vou fazer longitudinal. Mas já aconteceu de ter que implantar o shunt. Eu normalmente tiro a placa primeiro, rapidamente, que tirar a placa, vocês viram aí, demora menos de 10 segundos, viu nesse vídeo, é coisa rápida. O que demora é o refinamento do endpoint da artéria. Então, você tira a placa, deixa ela invertida lá no fundo, coloca o shunt lá dentro e depois você vai fazer facilmente aí, que a presença do shunt ajuda a fazer o refinamento distal. Faço que nem você. Primeiro tira a placa e depois refino a endarterectomia. Muito obrigado e parabéns aí pela iniciativa da live. Excelente. Queria fazer um comentário em relação exatamente a esse assunto. Eu sou oriundo de uma escola italiana, né, onde rarissimamente é utilizado o shunt. Normalmente a monitorização cerebral é realizada. Falhou o áudio. Alberto, nós estamos lhe ouvindo. Estou ouvindo. Está ouvindo? Está ouvindo? Eu estou ouvindo. Ok, com potencial evocado. Todos os pacientes submetidos à cirurgia, no final do tratamento, é realizado na arteriografia e está à disposição, que pode ser utilizado no caso você não tem um endpoint bom, ou você tem uma estenose, ou você tem algum problema de estágio. A mesma coisa acontece em Milano, com Chiesa. Ele faz quase totalmente reversão, todos os pacientes fazem arteriografia, ele coloca uma borboletina, faz uma arteriografia, tem arco sempre em sala e também tem sempre à disposição. Essa é uma realidade que a gente não tem, né? Porque é muito difícil. E os stents que a gente tem acesso normalmente são stents cardiológicos. E o diâmetro dele não é muito adequado para colocar uma carótida interna. Lembrando que normalmente o diâmetro varia entre os 5 a 6 milímetros, independentemente de ter carótida interna bem filiforme. Acho que é uma outra realidade, mas a gente tem. Isso aconteceu comigo em uma cirurgia não carotídea, de glomo carotídeo. O paciente apresentava um kinking muito acentuado, eu precisei reconstruir, e precisei colocar um stent porque era muito alta. Mas essas são coisas isoladas, pontuais. Bom, tendo em vista o avançar da hora, esse é um assunto muito palpitante, enfim, poderíamos aqui certamente ficar mais 1 hora falando sobre ele, mas eu gostaria de agradecer a presença de todos, a presença do Gabriel, Alberto, doutor Arno, aproveitando a presença do João Sarragoff. Na semana que vem, nós participaremos do encontro online da Regional do Rio de Janeiro. Queria convidar todos os colegas aqui do Rio, de outras regionais, a participar também. E, enfim, é um prazer
ter compartilhado nessa última hora e meia, enfim, da presença de todos. Nos vemos na próxima sessão do Clube da Artéria. Muito obrigado e uma boa noite.